Quanto tempo leva para o passado morrer? E aí, camada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje estou aqui para falar do Eu Sou a Lenda. Eu já vou falando que eu sou muito suspeito para falar desse livro, porque esse é um dos meus livros prediletos de todos os tempos. Eu Sou a Lenda, ele foi escrito pelo Richard Matheson em 1954. E essa edição que eu tenho aqui, ela foi lançada pela Aleph em 2015. Essa edição incrível. A propósito, o tamanho aqui não é acidente, viu? Eles já falaram várias vezes que a capa dura do mesmo tamanho do miolo. Não é acidente. Vocês podem ver que é uma edição toda especial. Eu Sou a Lenda. Ele conta a história do Robert Neville. Robert Neville, ele é aparentemente o único sobrevivente de uma pandemia, de uma doença que matou uma boa parte da população, da humanidade, e deixou uma parte transformada numa espécie de vampiro. É uma espécie de um vampirismo. Aparentemente, essa doença se alastrou por causa de uma guerra e ela foi se espalhando mesmo através de tempestades e nuvens de mosquitos. Então, ele não é muito claro como é que é espalhado, ele não deixa muito claro. Mas o que é claro é que o Neville ele é um humano que é imune a essa doença. Então, e ele viu a própria mulher ser transformada, a própria esposa, ele diz que ele perdeu a filha para os transformados, e que a esposa dele se transformou, que ele tentou manter ela um tempo, conviver com ela, mas depois dá a entender de que ele teria matado ela. E ele, toda noite, ele faz barricadas na própria casa para se proteger dos transformados, principalmente dos que atacam ele, que são liderados por um vizinho dele chamado Ben. Durante o dia ele sai, porque essas criaturas elas evitam o sol, essas pessoas, esses vampiros, e ele caça eles. Ele entra nos locais onde eles se escondem e ele mata eles com estacas, que ele fica fazendo o dia todo. Então, é muito interessante porque inicialmente é uma ideia um pouco pós-apocalíptica, né? Na verdade, a queda da sociedade como nós conhecemos e a transformação em outra coisa. Mas é interessante ver como o Neville lida com isso, com essa sociedade pós-apocalíptica. Porque no começo, por exemplo, ele se transformou num alcoólatra depressivo para poder encarar, mas depois ele decide que ele vai fazer alguma coisa a respeito disso e ele começa por conta própria a pesquisar. É, ele não é um cientista, na verdade, tem gente que associa isso, talvez por causa dos filmes, mas ele não é um cientista, ele aparentemente é uma pessoa assim normal só, mas ele vai lá e ele começa a estudar tudo que ele pode a respeito daquele vírus ou bactéria que seja, daquilo que faz com que as pessoas se transformem nesses vampiros. E esse livro ele acabou dando origem ao que nós conhecemos como as histórias de zumbi, porque foi baseado nesse livro que o George Romero criou o primeiro filme de zumbis, que é A Noite dos Mortos-Vivos, e ele adaptou, né, a ideia do zumbi que é folclórico do Haiti, se não me engano, de algumas religiões de matriz africana, e ele adaptou junto com essa ideia do Eu Sou a Lenda, e aí ele transformou de vampiros para zumbis, né? E a ideia do apocalipse zumbi, né? Dos zumbis tomando o mundo inteiro. Então, a origem das histórias de zumbi moderna, né, do apocalipse zumbi, vem todas do Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Pelo menos é o que pode ser traçado. Houveram várias adaptações cinematográficas para esse livro, talvez vocês conheçam a mais recente, né, que é aquela com o Will Smith, só que ela é muito, muito diferente do livro, e principalmente no final, porque, olha, esse é um livro dos anos 50, agora eu vou dar um spoiler sobre ele e revelar por que ele chama Eu Sou a Lenda. E essa é a parte mais interessante do livro. O livro já tem 50 anos, você talvez já saiba por que disso. Mas, em geral, as pessoas, quando elas descobrem isso, é o que deixa elas mais incitadas a ler o livro. E falam assim, esse livro parece besta, mas depois que elas leem, quando elas sabem disso, elas falam, esse livro parece interessante. Por que o livro chama Eu Sou a Lenda? O Neville, ele caça os vampiros e depois ele descobre que os vampiros eles são criaturas inteligentes, na verdade. E eles até chegam a formar uma nova sociedade. Existem vampiros que são um pouco mais inteligentes do que os outros, eles têm um pouco mais de domínio mental do que outros que são completamente descontrolados. E eles formam essa sociedade, e um dia eles chegam até o Neville e eles prendem o Neville. Porque eles falam, você é um risco, você é um assassino, você entra na casa da nossa sociedade e você nos assassina à noite, você nos mata sem provocação, né? Sem que eles tenham atacado o Neville nem nada. Então o Neville ele descobre que ele é o monstro da história, ele é a lenda.
entre os vampiros. Os vampiros morrem de medo daquele cara que vem durante o dia, quando eles estão em seus refúgios, e mata eles. Então, nós estamos seguindo a história de um cara que é praticamente o vilão da história, mas ele está totalmente convencido que ele é o mocinho, que ele é o herói, e ele nos convence que é o herói ao longo da história, que ele está lutando contra essa doença, contra essas criaturas infernais, etc. E no fim, essas criaturas formaram uma sociedade e ele é um assassino dentro da sociedade deles. Elas são criaturas sencientes, elas têm inteligência, e ele mata elas. Então, essa é a grande sacada do livro, né? Essa é a parte mais interessante a respeito dele. Esse é meio que o plot twist. Pela quantidade de páginas, se eu não me engano, esse livro é uma novela. Ele é muito, muito rápido de ler. Ele é super divertido. Ele é um dos meus livros prediletos, porque eu adoro esse tipo de história em que existe um herói ou alguma coisa assim. Ele vê depois o outro lado, né? Ele se sente, ele vê como ele está equivocado a respeito de algo que ele estava tão convencido anteriormente. E eu acho muito divertido esse tipo de narrativa, principalmente quando existe essa virada a partir de um determinado ponto e que você vê o cara se sentindo culpado, né? É um livro que eu recomendo? Absolutamente. Muita gente vai achar ele talvez um pouco antiquado, desinteressante, mas tem que lembrar que ele é o originário de muitos clichês que nós utilizamos hoje em dia. Então, ele é a origem dos clichês, né? E ele é um livro divertido, curto, muito rápido de se ler. Você vai absorver ele muito rápido. Acho que você vai tirar uma boa ideia. Uma... você vai ter boas experiências, provavelmente, com o livro. Então, com certeza, eu recomendo. Essa foi a minha resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.